Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou começar já pela primeira coisa que a gente tem aqui. O tema de hoje é um daqueles temas que é bastante difícil para o palestrante, porque ele vai falar, nossa, está difícil aqui toda a briga, né? Ele vai falar sobre o suicídio e a eutanásia. Então, é um tema que a maioria dos palestrantes evita. A verdade é essa, né? É um tema pesado, é um tema que vocês vão notar que eu vou ler bastante. Eu que não tenho o hábito muito de ler, eu vou ler bastante, porque é um tema que a pessoa tem que se realmente pautar dentro da doutrina, com um capítulo, um número daquilo, porque é um tema que traz alguns sustos, né? Alguns sustos para a gente. Mas da mesma forma, é um tema que nós espíritas não podemos ficar fugindo dele. Porque se a gente foge de um tema tão importante e não coloca claramente as consequências e situações que acontecem com uma pessoa que resolve se suicidar, seja ele realmente com a consciência, eu vou me matar hoje, eu vou me matar amanhã, ou pior ainda, que é o que nós todos fazemos, nos matamos aos pouquinhos ao longo da vida, e eu vou mostrar isso para vocês, é aí que vai assustar um pouquinho, que eu me assustei. Meu Deus do céu, já sei que não sou um completista, né? O completista é o que o pessoal chama a pessoa que completou todos os anos que tinha para ficar na Terra e saiu vitorioso, né? Então já descobri que completista eu já não sou, né? E a gente vai ver ao longo do tempo o porquê disso. É realmente aterrador que a gente tenha que falar sobre esse tema suicídio ainda, né, nesse mundo. Afinal de contas, 2.222 anos pelas contas cristãs, pelas contas da Igreja Católica, Apostólica Romana, mas deve ser um pouquinho mais do que isso, porque ninguém sabe exatamente a data que Cristo nasceu, é tanto tempo que ninguém sabe, mas vamos lá, mais 2.222 anos, e ainda temos que tocar nesse assunto do suicídio, já que o próprio Cristo colocou dezenas de informações muito claras que não nos levaria a essa situação. E no mundo atual, talvez por causa da saciedade, nós vamos ver na frente, né? Quando eu era jovem, tudo era difícil. Ter um carro era difícil, ter uma máquina de costura era um sonho. A senhora pode até ter uma máquina de costura era um negócio, poxa, muito difícil de conseguir numa família como a minha, que era de classe média pobre, quando meu pai era pedreirão. Meu pai era pedreiro, quer dizer, mestre de obra, aquele pedreiro que passou mais de 30 anos na obra virou mestre de obra. Então, a verdade é essa. Então, era tudo muito difícil. E hoje é tudo muito mais fácil. E por causa disso, a saciedade nossa está cada vez aumentando. A verdade é que o suicídio sempre existiu na história humana. Se você pegar, por exemplo, os faraós, eu vou dar só o exemplo dos faraós, mas tem vários, dos incas e diversos outros povos antigos. O faraó, ele morria, entrava para dentro da tumba, botava todos os seus servidores pessoais, e esses servidores se matavam, né? Tomavam alguma coisa e se matavam. Tanto que todas as tumbas, na antecâmara da tumba, tinha diversas ossadas. Então se sabe que o suicídio, desde que o homem começou a ganhar o livre-arbítrio, né, nesse planeta, ele é feito. E, na verdade, hoje é muito estudado, o suicídio é muito estudado, até porque virou uma epidemia, né? Qualquer um, não interessa qual etnia, se é branco, se é negro, se é amarelo, orientais, se é vermelho, indígena, por aí vai, não interessa a etnia do indivíduo,
existem casos de suicídio até em crianças, né? E não interessa também a classe social, seja rico, pobre ou classe média, não interessa, temos casos de suicídio. Então é uma verdadeira epidemia hoje no mundo. E logicamente os espíritas, né, sempre atentos para essas chagas da humanidade, né? Na verdade, o espírita fala que o orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade. E essas chagas, nós vamos ver, são a base para o próprio suicídio. O espírita, preocupado com isso, porque tem que estar, começa a conversar cada vez mais com a pessoa que tende a abreviar, né? Agora vamos tentar entender o conceito de suicídio. Suicídio, primeiro, que todo mundo conhece, né? Uma pessoa que procura um meio de exterminar a sua própria existência física, né? O suicídio, em geral, é isso. Isso é o suicídio consciente. A pessoa vai, eu não aguento mais a situação que eu vivo, aquilo não me traz mais prazer nenhum, eu quero sair daquela situação, e nem sempre é dor. Nós vamos ver na frente que nem sempre é a dor que nos faz ter essa situação, mas a pessoa não aguenta mais aquela situação e ela resolve exterminar a própria vida. Esse é o suicídio consciente. A pessoa pegou a arma, o veneno, sei lá, qualquer coisa, né? Tem tantas formas de extinguir a nossa existência terrena, existem diversas formas, né? E a pessoa resolve uma dessas e realmente extingue a sua vida. Isso é o suicídio consciente. Agora nós temos o suicídio indireto ou inconsciente. É aí que eu acho que a gente escorrega mais. Porque o que é o suicídio indireto ou inconsciente? É que aquilo que nós fazemos, e deixando bem claro, fazemos por hábito, o hábito de fazer uma determinada coisa, acaba desgastando as nossas energias físicas e acaba nos levando à morte, né? E por isso que eu falei que poucos são completistas, porque uma pessoa, vamos lá, eu era fumante, todo mundo sabe, eu já falei isso 500 vezes, eu era fumante. A pessoa que fuma constantemente volumes altos de cigarro tende a morrer de efizema. Alguém tem dúvida? Morrer de efizema, morrer de um câncer, morrer, né? E depois até estudei, 72, dentro do cigarro tem 72 substâncias que podem levar a um câncer, né? Então vamos lá. Então a pessoa que faz isso, ela está fazendo o quê? Ela está de alguma forma destruindo a sua existência terrena, né? E com isso, quando ela faz isso, ela não pode se assustar quando ela chegar lá do outro lado. E aí um determinado espírito fala assim: você é um suicida. André Luiz, quando muita gente já leu livros de André Luiz, né? André Luiz, quando chega do lado de lá, o pessoal fala: você é um suicida. Ele fala: não, eu não sou suicida, não. Ele está pensando o quê? Eu sempre fui um médico. Mas você não comia comidas assim, você não fazia isso, teve um câncer de estômago. E aí foi o que te levou à morte. Quer dizer, então assim, o suicida, o que mais a gente conhece e fala sobre suicídio, e é a preda grande, que a maioria de nós já nem está mais nessa, de cair nessa pedra que é tão grande, é aquele suicídio mesmo, quando a pessoa não aguenta mais aquela situação e ela quer sair dela. Mas a pedra pequena, aquela onde a gente ainda escorrega no dia a dia, como diz o Roberto fala muito disso, né? A pedra pequena que nos traz problema. Até rimou, né? Ficou bonitinho, né? A pedra pequena que nos traz problema, é verdade. É essa hábitos. Eu vou falar algumas situações, né? Algumas situações que causam desgaste do nosso organismo, né? Transformando em enfermidade que abreviam nossa vida e antecipando o desencarne, que é o que acontece. O que é o suicídio indireto? São pequenas coisas que a gente faz ao longo da vida que vai antecipando a nossa data que seria o nosso desencarne, que nós propusemos, né, quando encarnamos. Eu vou desencarnar aos 90 anos
Depois de fazer isso, aí o Alexandre chega aqui, começa a fumar igual um desbragado, né? 3 maços de cigarro num dia, e aos 38 anos faz uma chapa do pulmão, e o médico não sabia que era eu, e falou assim: esse cara está à beira do efizema pulmonar. Não sabia que era eu, ele disse um monte de coisa que eu não vou falar de novo, mas assim, em suma, esse é um coração, esse é um pulmão de velho, e ele está à beira do efizema pulmonar. Eu tinha 36 a 38 anos por aí, foi mais ou menos essa época. Então, aquilo me assustou, eu parei de fumar. Mas o que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo? Claramente, eu estava abreviando a minha existência. Sabia? Eu queria aquela situação? Não, eu não queria. Meus filhos eram pequenininhos, eram realmente, tinham 3, 4 anos, então eu não queria aquilo de jeito nenhum, eu queria vê-los crescer. Mas eu posso dizer que aquilo foi um suicídio inconsciente? Eu poderia dizer, já que há 30 e tantos anos atrás se falava pouco dos males do fumo, né? Se falava muito pouco, né? Fumo em Hollywood, né? Arizona, coisa de sucesso. Então, assim, não se falava mal dos males e se falava muito do fumar em si. Aí eu pergunto, hoje, né, no mundo que a gente vive hoje, uma pessoa que fuma pode dizer que é um suicídio inconsciente? Com tudo que se tem de informação, dá para dizer? Não, a pessoa, Então, infelizmente, isso é que eu quero deixar para vocês, é que quanto mais o homem avança em conhecimentos, menos espaço temos para esse suicídio inconsciente. Menos espaço temos, entendeu? Porque quem nos julga? Vamos lá, quem é que nos julga? Deus nos julga? Hein? Deus nos julga? Não, Deus não tem nada a ver com essa história. Quem nos julga? Somos nós mesmos. Então, se somos nós, é a nossa, onde está escrita a lei de Deus, né? Na consciência do homem, né? Então, se eu fiz algo e eu não tinha consciência, eu continuo sendo culpado daquilo, eu continuo culpado, não é a palavra, mas eu continuo sendo responsável por aquilo. Só tem que a minha responsabilidade é proporcional, diretamente proporcional ao quanto eu sabia que aquilo ia causar mal. Então é isso. Então, se eu faço alguma coisa e eu já tive informação de que aquilo pode diminuir a minha existência corporal, não dá para mais dizer que eu sou um suicida inconsciente. E é por isso que eu estou dizendo, quanto mais a ciência avança, menos margem nós temos, né? Que temos a mente bem mais esclarecida, desenvolvida do que há 100 anos atrás, né? Não tínhamos. Então, a pessoa que fumava aquele cigarrão de palha, às vezes até melhor que o cigarro de hoje, mas aquele cigarrão de palha, e que não tinha a menor ideia que aquilo fazia mal, ele não tem por que se culpar, ele não sabia. Agora, que vai acontecer algo com ele devido àquilo, vai, mas ele não tem responsabilidade direta sobre aquilo. Ficou bem claro? Então vamos lá. Nós temos o quê? Os vícios, né? Os vícios em geral, deixando bem claro. Vamos lá, eu gosto de falar isso antes de começar essa lista, porque essa lista geralmente dá aquele susto. Então vamos lá, vamos entender o que é que nos leva. A pessoa que fuma todo dia um maço de cigarro, ele está com uma certa situação. A pessoa que fuma um cigarro, de vez em quando, ele não é um fumante habitual, continua sendo um suicídio indireto, mas ele, dentro da cabeça dele, ele cada vez ele tem menos responsabilidade. Entenderam? Então depende, é pessoal, essa responsabilidade é pessoal e depende do uso que a pessoa faz daquilo. Ficou claro? Então vamos lá. O sexo desregrado. O sexo desregrado, o que acontece? Todo mundo sabe que num convívio sexual
você se sente cansado. Alguém tem dúvida disso? Todo mundo se sente cansado. O que aconteceu? Você trocou energias. Há uma troca de energia, há um desgaste de energia. Quando você faz com uma pessoa que você tem amor, tem carinho, essa troca é uma coisa. O sexo desregrado não, é só perda de energia, perda de energia, perda de energia, e não há essa troca. Por isso que a pessoa acaba, de algumas vezes, quase com certeza, acaba perdendo, diminuindo a encarnação dele. Então, o sexo desregrado não significa que sexo com a pessoa que você ama, né, que você gosta, seja um suicídio direto. O cigarro, eu já falei, as bebidas alcoólicas em geral, né? O jogo, por exemplo, o jogo, gambling, né? O cara que gosta de jogar, ele joga, ele passa o tempo todo naquela expectativa de se ganha ou não ganha. O que acontece? Pressão arterial sobe. Alguém tem dúvida? Quando você está querendo alguma coisa, pressão arterial sobe, batimento cardíaco sobe. O que aconteceu? Você normalmente diminuiu a sua capacidade orgânica de permanecer na Terra durante o tempo. Então, fazer isso, jogar uma vez, de vez em quando, eu, por exemplo, de vez em quando faço a minha fezinha na Mega Sena. Eu de vez em quando faço, é caro, mas faço. Bom, isso vai me matar? Eu estou me matando? Não. Agora, aquele cara que toda semana joga e fica naquela apreensão de vai dar, ou começa a ver, como eu tenho amigos que fazem isso, assiste lá a coisa da bolinha, né? Aí começa, já saiu, não saiu. Esse indivíduo vai ter uma vida longa fazendo esse tipo toda semana? Não vai ter, não tem jeito, há um desgaste muito grande. Então vamos lá. Os sistemáticos de drogas, né, que alteram o estado de consciência. Então, e outra coisa, os que não tomam por receita médica, né? Vamos entender. Então, o médico chega para mim e me deu um antidepressivo. Um tempo atrás, me deu um antidepressivo. Eu sou um suicida por causa disso? Não, eu tomei durante um tempo, o médico achou necessário, ok. Não há responsabilidade, mas aquela pessoa que toda semana procura um médico para dar uma receita de antidepressivo ou de um alucinógeno qualquer, né? Então, esse indivíduo, ele está abreviando a vida dele. Por quê? Porque não tem orientação médica, não tem. Ele está fazendo porque ele quer se sentir melhor, se sentir por uma certa determinada situação. Os hipocondríacos, por exemplo, né? Eu tenho uma sogra, minha mulher vai me matar quando eu falar isso, mas eu tenho uma sogra que se você falar assim, está com dor no pé, dentro de 40 minutos ela começa a mancar, né? Então assim, é comum, isso não é tão incomum. Então assim, o hipocondríaco em geral, ele de tanto vivenciar doenças, ele acaba adoecendo o corpo. E eu não estou falando do hipocondríaco que todo mundo teve isso, né? Um amigo chega perto de você, não, estou com uma dor nas costas, não sei o que, aí você começa a fazer assim, né? Isso esporadicamente é uma coisa, acontece, todos nós somos, né, da terceirona, né? Mas aquela pessoa que, se você falar para ele que você está com dor no peito, o cara já acha que começa a enforcar, né? Essa dor, como é que é essa dor? Anda assim, anda assado, pronto. Então, esse hipocondríaco, de tanto ele vivenciar a dor, né? Ele cria essa dor, a vida dele não pode ter a mesma extensão que teria quando ele não fosse assim, né? A irritação e a impaciência. Agora vamos lá. Todo mundo aqui, por isso que eu falo, vamos entender direitinho. Irritação e impaciência. A irritação e impaciência causa o quê? Distúrbios físicos e psicomentais. Então, se você está irritado, o seu batimento cardíaco aumenta, a sua pressão arterial aumenta, né? Geralmente, você bota pensamentos lindos, né? Que cria uma aura maravilhosa no seu perispírito, negra igual coisa, né? Então, assim,
Uma pessoa que faz isso esporadicamente é uma pessoa normal, como está terceirona, como qualquer um de nós. Mas tem pessoas que fazem isso sistematicamente, vivem impaciência, vivem irritação. Vão ser pessoas que vão viver muito tempo? Não, vão ter problema de pressão, vai ter problema de circulação, vai ter problema cardíaco. Essa é a verdade. E estão elas próprias, isso é que nós vamos ter, estão elas próprias destruindo o próprio organismo. Elas próprias estão destruindo o próprio organismo. Os maledicentes, olha só, quem já não falou mal da vizinha, né, ou do vizinho? O maledicente, aquele que só vê defeito nos outros. Olha, tudo tem um defeito. Ele, por estar emanando energias negativas com muita frequência, o que aconteceu com ele? Se intoxicou com aquela energia. Quem só vê defeito na vida dos outros está se intoxicando com aquela energia, né? E acaba o quê? Por uma questão de afinidade, acaba tendo nele problemas. Então, o maledicente, eu estou falando aquele que você chega perto, cara, você já viu a fulana? Já viu o fulano? Que está sempre pronto a falar mal de alguém. Todos nós falamos mal de alguém algumas vezes. O carapuça vestiu até o talo. Às vezes a gente fala mesmo, vamos lá, vamos ser, né? Não querer inventar, dizer que só somos bonzinhos. Não, a gente fala de vez em quando, né? Isso não é se matar. Agora, a pessoa que faz isso sistematicamente, ela está se matando. Ela pode até não saber, mas ela está vivenciando aquela energia, aquela energia não vai fazer bem para o corpo dela. Os rebeldes, esse quase todo jovem tem a fase, né, que é o eterno inconformado. Se há governo, eu sou contra, né? Se tem governo, eu sou contra. Se tem alguém que manda alguma coisa, eu sou contra. É normal? É normal. Mas a pessoa que faz disso meio de vida, ele está no mesmo caso, mantendo a sua energia sempre turbilhonada. As energias dele estão sempre negativas. Ele está sempre brigando com alguma coisa. Ele não vai viver a mesma coisa. Os apegados aos bens terrenos. E aí eu vou vestir a carapuça até o talo. Os apegados ao bem terreno, por exemplo. Aquela pessoa que vive para ganhar dinheiro. Não ganha dinheiro para viver, né? Tem gente que vive para ganhar dinheiro. Na verdade, a parte da soberba laboral, né, que o pessoal chama de soberba, vamos botar em palavras de estudão, tal coisa. Aquele indivíduo, como eu fui, que só saía do trabalho quando o trabalho terminava. Trabalho 10 horas da noite, a família desesperada, já falou, o cara morreu, teve um trato lá, e eu só saía do trabalho quando dizia assim: Alexandro, você hoje arrebentou, fez tudo o que tinha para fazer. Beleza. Sabe o que eu consegui com isso? Pressão alta, tomo remédio para coisa, aos 40 e pouco comecei remédio para pressão e tomo até hoje. Então, assim, são coisas que, por isso que as coisas são mais fáceis de falar, porque você vivencia. Então, eu tinha, por orgulho, uma soberba laboral, ou seja, eu me achava melhor do que todo mundo. Eu chegava e dizia assim: hoje eu saí do trabalho e falei, Alexandro, você é o cara, arrebentei mesmo, a minha pressão, meu coração, né? É verdade. Então, são esses detalhes que a gente tem que entender, né? Os que gastam, né? Gastam a vida na obtenção dos bens. Tem quanta gente que desgasta a vida aí, luta para ter alguma coisa, aí tem, e depois luta o resto da vida para não só ter aquilo, para aumentar, né? A gente conhece Peter Drucker. Eu sou da época onde existia um mestre de economia, eu fiz economia, que ele falava que só os neuróticos sobrevivem no mercado financeiro. Olha aí dentro, cara. Só os neuróticos sobrevivem no mercado financeiro. O que ele estava dizendo em si? Olha, negão, seja um neurótico, trabalhe igual um louco, mas era da minha geração. Foi o Papa
da economia, do processo econômico e do processo contábil da minha geração. Ele falava, só os neuróticos sobrevivem. Então vamos lá. E os que buscam os excessos com falta de prudência. Então, a pessoa que gosta de andar a 160 aqui na Castelo, né? 120 é uma velocidade para lá de normal, 120. Às vezes você botar 130, de vez em quando pesa um pouquinho, tá. Mas você vê, às vezes eu estou a 120 e passa um bólido, né? O cara está no mínimo a 160, 170. Ele está colocando a vida dele em risco? Alguma dúvida? Uma batida, seja ela qual for, a 160 por hora, por melhor que for o carro, a probabilidade daquela pessoa vir a perder o corpo físico é pequena? Vai me dizer que ele não sabe disso? Alguém em sã consciência não saberia disso? Não é verdade? Então, ele é um suicida inconsciente? Não sei, né? Vou contar outra também que aconteceu comigo, que era muito comum. Eu andava muito ligado com o pessoal do paraquedismo. O paraquedismo militar é muito cheio de firulinha, então o cara tá cheio de técnicas e regras, né? Aí eu cheguei aqui no nosso paraquedismo civil aqui, e eu vi um indivíduo dobrando o paraquedas, que eu próprio tomei um susto, porque tinha pedaço de madeira, tinha grama, tinha tudo dentro, e ele não queria nem saber, ele ia dobrando, esticando, dobrando, botando. Tudo bem, aquele indivíduo, ele saltou, graças a Deus não houve problema nenhum, mas eu fico imaginando uma pessoa que é paraquedista normal e dobra um paraquedas com aquela displicência, e ele sabe do risco, vai dizer que quem pula de paraquedas não sabe do risco, né? Sabe do risco. E ele usa daquela displicência para dobrar aquele paraquedas, ele chegaria a ser um suicida indireto ou inconsciente? Eu acho que não. Chega a raias do consciente. Então, se a gente pudesse entender, resumir isso tudo que você faz com constância, tudo que você faz com constância, e que isso te traz alguma alteração orgânica, comece a pegar com mais calma, comece a observar isso com mais tempo, porque você, quando chegar do lado, vai ter aquela surpresa de ser chamado de suicida, né? É verdade. Podemos não ser um suicida consciente, mas a pessoa, e agora o pior do espiritismo. Sabe o que é o pior do espiritismo? Que antes, quando a gente estava na igreja católica, ninguém fala disso, né? Então você poderia protestar a ignorância, né? Ah, não, eu não sabia. Protestar a ignorância. Agora quem está aqui, quem está aqui já era, não dá mais para protestar a ignorância, não. Vai poder alegar. É uma coisa interessante, por isso que muita gente foge do espiritismo, porque o espiritismo começa a mostrar a tua responsabilidade, isso assusta, né? Então quem está aqui, infelizmente, quando chegar do lado de lá, não vai poder dizer, eu não sabia, né? Pelo menos assim, desse momento em diante. Do momento para trás é uma outra história, né? Então vamos lá. Como a doutrina espírita considera o suicídio? Agora vamos pegar bem a doutrina espírita, pegando unicamente os ensinos dos espíritos constantes da codificação, só na codificação. O suicídio é tido como um crime aos olhos de Deus, céu e inferno, no capítulo 5. É uma grave transgressão da lei divina, Livro dos Espíritos, pergunta 944. E constitui sempre uma falta de resignação e submissão à vontade do Criador. Aí ele está falando mais sobre dores, né? Quando a pessoa tem dor, a dores. Livro dos Espíritos, pergunta 953A. Desse modo, jamais o homem tem o direito de dispor da vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra. Lembra que a terra
né? Eu já falei isso também, acho que quem acompanha aqui tem mais, né? A Terra é uma prisão, na boa parte dos casos, é uma escola, na maioria dos casos, e um hospital, também na maioria dos casos. Estamos aqui para sermos melhores, então não deixa de ser um hospital. É uma escola porque a gente só consegue ser melhor aprendendo o que é melhor a se fazer. E é uma prisão porque diversos estão aqui, porque do outro lado seria tão pior para ele, né? Tão pior, que por uma graça divina eles são colocados na terra porque aqui eles somem. Ele não consegue ser descoberto pelas pessoas que o querem. Então é uma prisão e tudo. E é uma prisão, uma escola e um hospital. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes da cumprida pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças ainda maiores. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 71. Então, qual o problema de você sair? Vamos lá. Deus é injusto? Primeiro, acho que todo mundo aqui já tem uma clara visão de Deus, já não acredita em Deus, né? Eu, por exemplo, não acredito mais em Deus, eu sei que Ele existe. É diferente, né? Entre a crença e saber, né? Então, como Deus existe, Ele só tem duas coisas: Ele gosta da gente ou Ele não gosta da gente. Se Ele gosta da gente, se Ele não gosta da gente, é como se não existisse pra gente, não faz diferença nenhuma. Mas se Ele gosta da gente, Ele, como criou a gente, Ele é o Pai Criador. Se Ele é o Pai Criador, ou Ele tem que ser muito melhor do que um Pai nosso da Terra, né? Então pega o melhor Pai, Ele tem que ser infinitamente melhor. Qual é o Pai que, quando próprio das palavras de Jesus, né? Quando pede um pão, lhe dá uma serpente. Palavras de Jesus, né? Qual é o Pai que quando pede um pão, lhe dá uma serpente, né? Ou como eu não lembro, quando lhe dá uma pedra, né? Então assim, a gente tem que começar a entender que como Deus existe, Ele é imensamente justo e bom. Se estamos passando por uma situação muito difícil hoje, Deus que é justo e bom, aquela situação é, por favor, justa e boa. Ela é justa e boa para quem? Para Alexandre? Não. Alexandre é meu? Desculpe. Então vamos lá, como eu estava falando. Se Deus é justo e bom, e as coisas que não nos ocorrem são justas e boas, elas são justas e boas para quem? Para eu aqui, essa carne que está falando? Não é. Essa carne é perecível. Deus não está lixando para essa carne aqui, porque essa carne, você imagina, um espírito imortal, eterno, que não é espírito, na verdade é uma energia, estaria preocupado com isso aqui que é mortal e não é eterno, que é uma coisa que sobra. Então, essa energia maravilhosa que a gente chama de Deus está preocupado comigo aqui, realmente, eu, espírito imortal, que eu chamo de Zypsilon, só para facilitar, né? Eu, Zypsilon, né? Que estou aqui. Se o que me acontece é justo e bom, Deus, através das suas leis, nos empurra, e a verdade é essa mesmo, nos empurra para a felicidade. Porque se deixasse a meu ver, eu ia ficar nesse mesmismo muito tempo. Então, Deus me empurra para a felicidade. Mas como Ele faz isso? Ele faz me mostrando o que eu fiz de bom e ruim, para que eu possa entender o bem e o mal cada vez melhor. É isso que Ele faz. Então, se eu fiz uma coisa ruim, Ele permite que aquela coisa ruim aconteça comigo, de forma que depois, quando eu voltar para casa, né, voltar lá para a parte espiritual, no mundo espiritual, eu vou dizer, caramba, eu fiz isso e eu achei que fosse legal, ou não achei, eu achei que fosse ruim, e quando aconteceu comigo é ruim para burro, então não vou fazer mais. Entendeu? Então é isso, é esse o processo que Deus usa.
Se eu estou numa situação muito ruim, significa que, por favor, alguém, só um minuto aí. Significa que eu fiz algo muito ruim, né? Porque eu tenho que passar por situações, se não iguais, pelo menos parecidas. E pior ainda, se eu pego e saio dessa situação ruim, o que acontece? Resolvo me matar. Ah, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Vou e tum! Dei um tiro na cabeça. Bom, morri. Quer dizer, ou desencarnei. A primeira coisa que acontece é: acordei do outro lado. Eu queria sair dessa vida achando que acabou, resolvi o problema, né? Vou resolver o meu problema. Vou dar um tiro na cabeça e acabou o problema. Primeira coisa que acontece, um bruto desapontamento. Acorda, abre o olho e fala: ih, estou aqui, continuo sendo eu, né? Segundo, se eu tinha um campo para arar, o mato já estava alto e a minha enxada já não era lá grande coisa, lembra? Quanto pior a situação, pior tem que ser o remédio, né? Quanto pior a situação, pior o remédio. O que eu fiz? Eu fiz agora, para a próxima encarnação, eu vou ter que passar por um remédio ainda mais pesado para poder entender. Então, não só eu não consegui sair do que eu tinha, como eu, por entender que eu fiz isso, quer dizer, na verdade, eu tô lá do outro lado, né? Vamos lá, Alexandre se matou, está lá do outro lado. Aí abre o olho e fala: ih, deu mal, deu ruim, né? Deu ruim, estou aqui ainda. E aí olho e vejo pessoas que eu amo e que eu gosto, que estão numa posição bem melhor. A felicidade está lá, eu não estou aqui. Eu não estou lá, eu estou aqui. Então o que acontece? O que eu quero? O que todo mundo quer? Ser feliz. Isso é inato no ser humano. Uma das coisas que Deus nos colocou é essa necessidade da felicidade. Tudo bem que a gente não entende bem direito o que é felicidade, mas isso é uma história para outra dada. Mas a gente chega e quer a felicidade. Aí o que eu peço? Olha, vamos fazer um negócio? Me põe de volta lá, porque eu preciso resolver esse problema. Só tem que aí eu ter culpa. Eu estou com culpa e estou com remorso. Por quê? Porque fui eu que pedi para ir para lá, para ter aquela vida. Eu pedi. Olha, eu estou com o meu campo está grande, a minha enxada está ficando muito sem gume, então vamos fazer o negócio? Me põe para o Alexandre tomar mesmo, para ele poder chacoalhar, que é como diz, Deus dá aquela chacoalhada, eu pedi aquela chacoalhada e Deus permitiu. E aí fui lá, chego aqui, não aguento o trampo, vou embora. O que acontece? Não só tem aquele problema anterior para resolver, né? Tem aquele problema anterior para resolver, mas como passei a ter um novo problema. E qual é esse novo problema? Quando eu disponho do meu próprio organismo, o meu perispírito, que acho que a maioria sabe o que é, o perispírito, aquela energia que me faz ser individual no mundo espiritual, né? Que me individualiza no mundo espiritual, ela fica toda meia... E o que tem que acontecer? Leva muito tempo para que eu possa resolver esse problema. Nos suicidas, é muito comum, né, nas reuniões mediúnicas, suicidas que comentam que se ele tinha 80 anos para viver e se matou aos 20, ele passa 60 anos para perder esse laço fluídico que ele tem com o corpo, para que ele possa aí começar um processo de melhora. Então olha só, o negócio é meio pesado, né? Segundo, vários suicidas também, que eu falo, a grande vantagem do espiritismo. Eu vou ficar chateado com você. A grande vantagem do espiritismo, eu vou continuar falando, tá? A grande vantagem do espiritismo é que o espiritismo, ele tem uma melhora. Ele faz a seguinte coisa: ele materializa o que a doutrina espírita fala, porque eu tenho as sessões mediúnicas. Então não é só doutrinamento do cérebro. Eu olho ali e vejo, olha,
o suicida pega e me fala assim: olha, eu estou aqui há 50 anos, agora que eu consegui entender a minha situação e agora que eu vou começar a me consertar para aí voltar para aquele problema, né? Que, assim, agora que eu vou me consertar desse problema para poder voltar ao outro. E qual é o problema disso? Qual é o grande problema disso? O que a gente quer? O que a gente quer? Não é felicidade? Se você fez alguma coisa, seja ela qual for, e te aumentou o tempo para você ficar na infelicidade, isso é bom ou ruim? Porque é isso que o suicida faz. Se ele poderia apanhar menos, né? Porque o que é a felicidade? A gente começa a entender mais a vida e cada vez mais eu ando na direção certa do jugo leve e suave de Jesus, né? Mas eu tenho um ato translocado desse, um ato translocado. Me matei. Eu vou levar muitos anos, até conseguir resolver este problema que fui eu próprio criei, para voltar àquele que eu não consegui resolver. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma situação ainda pior, para poder ver se eu aprendi mesmo, não é? Aí o remédio tem que ser mais amargo. Você da última, você fugiu, né? Aquele problema, você já resolveu isso aqui, de você ter se matado, mas aquele você não resolveu. Então agora, porque você passou X tempo a mais, vai ser um remédio ainda pior. Se todo mundo entendesse isso, por isso que disse, se todo o mundo virar espírita, todos, né? Ou pelo menos com conhecimento espírita, não existiria mais suicídio. Por que a gente se suicida? Ou a gente está saciado, não há mais nada na vida. Robbie Williams, o maior, todo mundo sabe quem é Robbie Williams, um grande ator da geração dele, para mim foi o maior ator, apesar de ter outros grandes atores. Ele, da última entrevista dele, ele falou que ele estava um pouco chateado porque ele não via o melhor filme para ver na frente. O melhor filme que ele fez tinha sido o último. Então, o que ele tinha? Saciado, ele estava saciado, ele achava que na vida dele não havia mais nada à frente, ele não tinha desejos à frente, ele acha que ele já tinha feito tudo que ele podia ter feito, o melhor que ele podia ter feito. Se matou um mês e pouco depois, num processo depressivo, estava saciado. E o grande problema é a falta de fé. Agora vamos entender, eu vou direto para esse ponto aqui. O que é a falta de fé? A palavra de Emmanuel é: a falta de fé é responsável pela quase totalidade dos suicídios. Isso está em Emmanuel, no livro O Consolador. Agora vamos entender essa frase, vamos entender a frase. A falta de fé. Fé é o quê? Fé é a crença, eu acredito. Não. Fé é saber. Então, eu sei que se eu me matar, eu vou passar por uma situação tão ruim que não só vou resolver o meu problema, como vou criar mais um, né? Que nós vamos viver pela eternidade, quer dizer, que nós vamos viver pela eternidade, e nessa eternidade nós vamos buscar a felicidade. Mas se eu me coloco muito tempo numa situação ruim, o que significa? Que eu vou sofrer por mais tempo desnecessariamente. É isso, você vai sofrer por mais tempo desnecessário. Você quer isso? Alguém quer isso? Então ninguém se mataria, né? E o grande problema é a gente misturar dor com sofrimento. A maioria dos problemas são: o sofrimento traz a fraqueza moral. O que é o sofrimento? Eu não vejo dor maior. Perdi um filho. Não consigo enxergar uma dor maior. Perdi um filho. É uma dor? É. Fortíssima? É. Mas se eu fico: meu filho morreu, que meu filho não sei o quê, que eu queria meu filho. Passo anos, isso não é dor, isso é sofrimento. E sofrimento vai desgastando as tuas energias morais.
E uma hora você acha, eu vou me matar porque aí eu consigo ir mais rápido para perto dele. Então é isso, esse problema, a diferença entre dor e sofrimento que a gente tem que começar. A dor nós vamos sentir o tempo todo. Esse é um mundo de dor. É a verdade, o mundo de provas e expiações é um mundo onde teremos dores, sejam físicas, sejam morais, mas o sofrimento é opcional, e é o sofrimento que nos leva ao suicídio. E aí, eu já estou gastando mais tempo que deveria, e aí é que temos que começar a olhar as pessoas que nos cercam e notar as pessoas que estão em sofrimento, não na dor, né? Não é isso. Vamos olhar as pessoas que estão em sofrimento, aquela pessoa que ao longo do tempo com você, aquele assunto bate, ela chora, ela não sei o que, ou as pessoas que não veem futuro, aquelas que estão saciadas pelo mundo. Não, eu não vejo mais futuro, a minha vida acabou. Como eu já vi jovem com 15 anos que perdeu uma namorada e falou isso, eu tenho vontade de rir, né? Mas eu via, estou falando pessoal, eu vi um jovem que chegou para mim conversando e falou, minha namorada me deixou, eu não vejo mais razão para viver. 15 anos? Nossa Senhora, né? Primeiro amor é pesado? Lógico, primeiro amor é aquele amor, né? Mas, pelo amor de Deus, se permitir que aquela criança continue com aquela ideia, ela acaba se matando. Então é isso que nós temos que começar a entender, em nós e nas pessoas que nos cercam. O como estamos encarando a vida que nos cerca, quanto nós estamos encarando, qual é as nossas situações que nos fazem desgastar a nós mesmos, né? Desgastar a nós mesmos e nos fazem morrer ou desencarnar mais cedo. E por uma questão de amor ao próximo, né? Fazer isso com o que nos cerca, né? Fazer isso com o que nos cerca. E pela atenção, obrigado.